Aniversariante, que é, um departamento da igreja que está celebrando hoje 173 anos de existência. E a escola sabatina só existe hoje porque pessoas no passado se dedicaram, se comprometeram, deixaram-se gastar por esse grupo, por essa organização, pela estrutura dessa igreja. E eu escolhi nesta manhã falar sobre alguns pioneiros da igreja que se dedicaram, que lutaram, que se doaram para que a igreja se tornasse uma realidade, para que a escola sabatina se tornasse uma realidade e hoje nós pudéssemos comemorar 173 anos de existência dessa escola sabatina. E eu começo falando de um dos pioneiros, conhecido como José Bates. Eu escolhi falar sobre quatro deles que tiveram uma grande influência diretamente na estruturação da igreja e na organização da escola sabatina, principalmente Tiago White, mas vamos falar sobre quatro deles. O primeiro que eu selecionei foi José Bates, que nasceu em 1792. Quando criança, ele desejava ser marinheiro e seus pais, muito inteligentes, não queriam que ele fosse marinheiro, não queriam que ele estivesse no mar, em navios. Então tiveram uma ideia. Deixariam-no fazer um passeio em um navio e, naturalmente, ele ia enjoar, ele não ia gostar. E eles pensaram, ele vai nesse passeio, quando voltar, ele vai tirar da cabeça essa ideia de ser marinheiro. José Bates fez, ainda quando criança, adolescente, fez um passeio no navio e isso fez com que ele se tornasse ainda mais apaixonado pela ideia de se tornar marinheiro. E ele se tornou um grande marinheiro, tornando-se um capitão de navio. E existem algumas histórias contadas na época em que ele era capitão de navio. Uma dessas histórias, ele levava cargas para vários países, inclusive o Brasil, e uma dessas vezes ele voltava trazendo o pagamento em ouro. Na maioria das vezes ele levava uma carga no navio, voltava com o pagamento em ouro. E o navio que ele estava foi atacado por piratas. Ora, ele estava com uma carga preciosa, ouro, pagamento em ouro. E os piratas procuraram por todo o navio alguma coisa valiosa, dinheiro, ouro, e não encontraram nada. José Bates, então, ofereceu uma sopa. A tripulação do navio iam comer uma sopa. E ele então ofereceu a sopa para os piratas sentaram como se fossem amigos e comeram da sopa, foram embora, tristes porque não haviam encontrado nada. Ora, depois que eles foram embora, José Bates foi conferir o ouro estava guardado no caldeirão da sopa. Ou seja, os piratas não encontraram o ouro porque ele estava escondido no caldeirão da sopa e os próprios piratas comeram daquela daquela sopa onde o ouro estava escondido. José Bates conta várias histórias do meio em que ele cresceu, do meio em que ele, como capitão do navio, ele se desenvolveu. Ele, aos 15 anos, começou sua carreira como marinheiro e foi capitão por 21 anos. Viveu praticamente no mar. E ali no mar é onde ele, na maioria das vezes, fazia seus estudos, seus devocionais, onde ele buscava compreender o ensinamento da Bíblia. Ele foi convertido em 1824 e ele descreveu a sua conversão como a pérola de grande preço. Ele se aposentou do mar em 1828 com uma pequena fortuna. Ele conseguiu, durante esses 21 anos que passou como marinheiro, ele conseguiu juntar uma grande fortuna. E se tornou um pioneiro adventista, porque ele, ao estudar a Bíblia no navio, ele descobriu a verdade do sábado.
E com aquela verdade do sábado, ele entendeu que ele não poderia se calar, ele precisava ensinar essa verdade para as pessoas. Em 1839, Bates aceitou as pregações de William Miller, ou Guilherme Miller, como é conhecido no Brasil. As pregações de Miller sobre a volta de Jesus, que se daria em 1843, 1844. Miller nunca marcou uma data precisa para a volta de Jesus. E José Bates, ele escreveu alguns panfletos, ele começou a usar o seu dinheiro pessoal para escrever panfletos, folhetos, livretos que falassem sobre a verdade do sábado, tornando-se um pioneiro adventista. Ele tornou-se uma figura central na formação do movimento adventista, unindo-se a Tiago White, a Ellen White. E um desses folhetos que ele escreveu sobre o sábado foi parar nas mãos de Tiago White. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a Tiago White. E ele foi gastando toda a fortuna que ele tinha publicando folhetos, divulgando as verdades do sábado. E um dia sua esposa lhe chamou e pediu: Bates, olha, eu preciso ir ao mercado fazer compras. E Bates pegou algumas moedinhas de centavos e deu para a esposa. Ela olhou para aquelas moedinhas na mão e disse: Ó, Bates, você não é assim? O que está acontecendo? Você geralmente, quando vai ao mercado, você exagera, traz compras exageradas, traz coisas demais, e dessa vez você está com essas moedinhas, você vai comprar só dois itens. O que está acontecendo? Ora, José Bates havia gasto toda a fortuna dele na divulgação do Evangelho, na pregação do Evangelho, publicando panfletos, folhetos, livretos que falassem sobre a verdade que ele havia aprendido, que ele havia estudado na Bíblia, sem dinheiro. Ele não tinha dinheiro para se alimentar mais. Ele gastou toda a sua fortuna. Aí José Bates ouviu como se uma voz no seu ouvido estivesse dizendo: vá ao correio. E ele, naquele contexto de pobreza, de não ter recursos, de não ter dinheiro para fazer compras, ele decidiu ir ao correio. Uma voz dizia na cabeça de José Bates que lá no correio tinha uma correspondência. E ele foi ao correio. Chegando no correio, ele pediu ao responsável do correio que verificasse lá se tinha alguma correspondência, alguma carta. E tinha uma carta. Tinha realmente uma correspondência. Mas ele precisava ter dinheiro para pagar o correio para poder receber aquela correspondência. E ele não tinha dinheiro. Olha a fé de José Bates. Eu queria ter essa fé. Como seria bom se nós tivéssemos essa fé? Ele diz ao atendente do correio: abra a carta, aí vai ter dinheiro. Pega o correspondente ao valor do correio e me dê o restante. E o atendente do correio aceitou a proposta, abriu a carta e dentro da carta realmente tinha dinheiro, uma quantia bem boa em dinheiro. O atendente do correio pegou a parte do correio, deu a parte de José Bates e ele voltou, foi ao mercado, fez uma grande compra, comprando vários produtos do mercado que eles precisavam em casa e mandou entregar na sua casa. E disse ao entregador: olha, quando você chegar lá, minha esposa vai dizer que essa compra não é dela, mas você deixa lá na porta. E de fato, o entregador levou a correspondência, as mercadorias que haviam comprado no mercado. E a esposa de José Bates dizia: não, isso não é meu, leva, não é meu, nós não temos dinheiro. E o entregador deixou aquelas compras lá. Deus havia operado um milagre para atender os desejos de um filho de Deus. Assim como Deus tem feito milagres também para atender os nossos desejos, as nossas ansiedades, suprir todas as nossas necessidades. Esse grande pioneiro, ele se dedicou para que a igreja fosse o que é hoje. E esse folhetinho que ele distribuiu, que ele gastou toda a sua fortuna publicando, um deles foi parar nas mãos de Tiago White. O segundo pioneiro que eu quero meditar um pouquinho com vocês é um cidadão
aqui conhecido como William Miller, no Brasil conhecido como Guilherme Miller. Guilherme Miller, que alguns de nós já fomos ali na fazenda onde tem a Pedra do Desapontamento. Miller nasceu em 1782. E todos esses personagens que estou mencionando influenciaram, ajudaram o crescimento, o desenvolvimento da igreja. Se hoje temos uma escola sabatina funcionando, é porque esses pioneiros se dedicaram para que a igreja pudesse ser o que é hoje. Miller nasceu em 1782, tornando-se um pregador batista americano. Foi pioneiro do movimento millerita. Estudou as profecias bíblicas e previu a segunda vinda de Cristo por volta do ano de 1843, 1844. Nasceu aqui em Massachusetts. Inicialmente, ele se afastou da religião e se tornou um deísta, ou seja, ele cria que Deus até havia criado o mundo, mas Deus havia abandonado o mundo. Era a crença de Guilherme Miller. Após a guerra de 1812, ele resolveu, depois de ver tanto massacre, tanto sofrimento, tanta coisa ruim na guerra de 1812, ele voltou à fé cristã e dedicou exaustivamente ao estudo da Bíblia. Ele acreditava que as profecias de Daniel 8,14 indicavam o retorno de Jesus, levando a crer que esse evento ocorreria em torno do ano de 1843. Ora, Miller, ele decidiu estudar a Bíblia verso por verso. Ele só avançaria de um verso para outro depois que ele entendesse tudo o que estava registrado naquele verso. Passou 2 anos estudando exaustivamente a Bíblia. E durante esse período, ele gostou muito do texto de Daniel 8,14 e decidiu entender o que estava escrito ali. Miller teve vários problemas de saúde, porém, com esse texto de Daniel 8,14, ele entendeu que Jesus voltaria nesse período do ano de 1843. Embora ele não marcou a data específica, foram outros pioneiros que assim o fizeram, mas ele acreditava que Daniel 8,14, quando falava sobre as 2.300 tardes e manhãs, ele chegaria ao ano de 1843 e o santuário seria sendo purificado, naturalmente seria a terra. Ele então tinha uma grande verdade, a volta de Jesus. E ele precisava divulgar essa verdade. Mas ele não tinha muita coragem de pregar. E ele entrou em guerra com Deus. Era como se ele estivesse ouvindo Deus falando com ele, vá pregar, e ele dizendo, Senhor, eu não. Aí Miller, então, sentado em sua casa, ele diz, olha, vou fazer o seguinte, vou fazer um acordo, conversando com Deus. Se o Senhor me convidar para pregar, eu irei. E Miller, em casa, ficou tranquilo, porque ele imaginava, eu não vou ser convidado para pregar, então eu vou ficar tranquilo. Tá bom, resolvi o meu conflito com Deus. Estou em paz. Meia hora depois que ele fez esse desafio com Deus, tocou a campainha da sua casa. Era um sobrinho que já havia saído várias horas antes. Ora, olha como Deus é tremendo, queridos. Antes de Miller fazer aquele desafio com Deus, antes de Miller fazer aquela oração com Deus, Deus já havia enviado o sobrinho dele horas antes para ir à sua casa lhe convidar a pregar. Que Deus tremendo, né? E Miller, então, ouviu o seu sobrinho desafiando: olha, meu pai havia convidado para o senhor ir pregar na igreja amanhã. Miller saiu e foi para a fazenda, para o quintal, lá na sua fazenda. Ele foi lá para o quintal orar. Assim como Moisés fez, argumentando com Deus: Senhor, eu não, manda outro. Miller também fez: Senhor, eu não, manda outro. Mas Miller era um homem de palavra. Como Miller havia dito, Senhor, se eu receber um convite, eu vou. Então ele resolveu. Ele resolveu ir. E Miller, então, começou a pregar. Ele foi para a igreja no dia seguinte, leu um sermão e, a partir daí, não parou mais de pregar. Ele se dedicou a pregar, a falar sobre a volta de Jesus. E um dia, Tiago White foi assistir Miller pregando sobre a volta de Jesus. Ora,
Tiago White recebeu um panfleto falando sobre a verdade do sábado de José Bates. Agora, Tiago White vai assistir uma pregação de Guilherme Miller falando sobre a volta de Jesus. E Tiago foi influenciado pelo folheto falando sobre a verdade do sábado, pela pregação de Miller falando sobre a volta de Jesus. Daqui a pouquinho voltamos a Tiago White. O terceiro personagem que gostaria de falar nesta manhã, não poderia deixar de falar de uma jovem chamada Ellen Gould Harmon, seu nome de solteira. Com 9 anos de idade, estudando, uma jovenzinha ainda, bem pequena, ela que nasceu no dia 26 de novembro de 1827, no Maine, ela foi atingida por uma pedra no rosto. Ela saiu da escola juntamente com sua irmã, 9 anos de idade, e foi perseguida por uma aluna maior, uma aluna mais forte, que estava com uma pedra na mão por algum motivo. Ela estava revoltada e andava atrás de Ellen White e da sua irmã gêmea. Ellen White correndo as duas porque haviam sido orientadas pelo seu pai de que não deveriam entrar em briga, não deveriam entrar em confusão. Então elas resolveram correr, fugir daquela colega maior, mais forte, que estava correndo atrás delas. Elas resolveram correr. Ellen White, no meio da corrida, ela olhou para trás e quando ela olhou para trás, uma pedra atingiu seu rosto e ela caiu no chão. Ela foi atingida por uma pedrada muito forte, caiu no chão. Ellen White se levantou, Ellen Harmon se levantou, passava por ali um homem em uma carroça, tentou socorrer Ellen, e Ellen disse que não, que ela estava bem, mas ela caiu desmaiada e foi levada para casa, passou 3 semanas desacordada, em coma. E quando acordou 3 semanas depois, ela viu o rosto todo deformado, prejudicado, ficou muito triste com o que havia acontecido. A própria professora, posteriormente, desestimulou Ellen de continuar na escola, porque ela tinha dificuldade, ela não conseguia acompanhar a classe, estava prejudicando a classe. Ellen não teve a oportunidade, não teve condições de continuar na escola. Uma jovenzinha pequena, mas que se tornou um instrumento usado por Deus para a pregação do Evangelho. Ela escreveu, ela recebeu mais de 2.000 visões dadas por Deus ao longo de sua vida, dedicando 70 anos de sua vida ao ministério adventista, produzindo mais de 5.000 artigos e 100.000 páginas escritas. Juntamente com seu marido, Ellen Gould Harmon, casou-se com Tiago White e se tornou a profetisa da Igreja Adventista, conhecida como Ellen White, se tornando fundamental na formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, exercendo grande influência sobre a organização de seus ministérios, tanto de saúde, educação e também de publicações. Ellen White teve uma primeira visão, que nós conhecemos como a visão do caminho estreito, onde muitas pessoas passavam por ele, mas poucos eram os que chegavam ao final, poucos eram os que chegavam triunfantes no final daquela primeira visão. Ellen White, casada com Tiago White, eles foram assistir a uma das mensagens que Guilherme Miller estava fazendo em alguma igreja, e eles se convenceram de que Guilherme Miller estava falando a verdade e decidiram acreditar na volta de Jesus, na volta iminente de Jesus. Passaram a crer de que Jesus em breve voltaria. Ellen White teve em algumas ocasiões que a manifestação divina em sua vida era a solução para as assembleias da igreja. Exerceu grande influência para que a igreja fosse hoje o que é uma grande organização. Quando nas assembleias era discutido algum assunto e os líderes não sabiam mais o que fazer, Ellen White se levantava, tomada
pelo Espírito Santo e falava sabiamente, poderosamente. E foi aceita pelos líderes da igreja como profetisa, porque tudo que ela falava, embora ela mesma dizia ser uma luz menor que conduzia para a luz maior, que era a Bíblia, tudo que ela falou, tudo que ela escreveu está totalmente de acordo com a Bíblia. E a igreja seleciona três itens para identificar se o profeta é verdadeiro ou não. O primeiro deles é o seu cumprimento. Se tudo que ela falou 100% se cumpriu. Segundo, se o que ela faz, como ela vive, está de acordo aos princípios. Então, o cumprimento, se a vida da pessoa está de acordo com aquilo que ela está falando e se está de acordo com a Bíblia. E Ellen White passou por esses três princípios, por isso é aceita e considerada como uma serva do Senhor, e exerceu grande influência para o crescimento e organização e fundamento dessa igreja que nós fazemos parte. Uma certa reunião, ela falava para um grupo de pessoas e sustentava em sua mão uma Bíblia, uma pesada Bíblia em sua mão, aberta, e ela com aquela Bíblia na mão. E eu tive a alegria de colocar em minhas mãos um exemplar do mesmo tamanho dessa Bíblia que ela sustentou por meia hora, falando, com a Bíblia levantada, passava páginas, apontava, falava o texto, apontando o texto que ela estava falando. Tiago White se levantou, ficou em pé em cima de uma cadeira e foi observar para ver se o que ela falava e apontava na Bíblia batia, se era exatamente o que ela estava falando, e Tiago White constatou que o que ela falava é o que ela estava apontando no texto da Bíblia. E todos passaram a crer ainda mais em Ellen White. E conseguiu sustentar aquela Bíblia por 30 minutos, por meia hora, com a mão erguida, uma Bíblia enorme e pesada. Eu não conseguiria suportar o peso daquela Bíblia por 5 minutos, com a mão erguida. E olha que eu sou o mais forte do grupo aqui, hein? Com exceção do pastor Emanuel, que é mais forte do que eu. Poder de Deus fez com que Ellen White sustentasse aquela Bíblia por 30 minutos. E falando, mostrando os textos da Bíblia, nós podemos crer nos ensinamentos trazidos por essa serva do Senhor, que contribuiu muito para o fundamento, para a organização dessa igreja. E juntos, Ellen White, Tiago White, assistindo a mensagem de Guilherme Miller, falando sobre a volta de Jesus, passaram a crer nesse ensinamento, passaram a estudar minuciosamente, dedicaram-se para estudar e compreender o panfleto de José Bates, para que pudesse entender a verdade sobre o sábado. E à medida que eles iam tendo nova luz, novo conhecimento, eles passavam a guardar, a obedecer esses novos mandamentos, novos ensinamentos, e foi isso que foi fundamentando a nossa igreja. Tiago White, que nasceu em 1821, aos 3 anos de idade, teve uma febre muito forte e praticamente não tinha condições de estudar. Ele parou de ir à escola. Ele batizou-se aos 15 anos na igreja cristã e somente aos 19 anos ele conseguiu retornar à escola secundária. Não pôde concluir os seus estudos ainda quando criança devido aos seus problemas de saúde. Se tornou o fundador da igreja adventista, publicando o primeiro periódico adventista. Trabalhou para estruturar a igreja. O lema de Tiago White é melhor gastar-se do que enferrujar-se. Que lema bonito, né? E nós, estamos nos deixando enferrujar ou estamos nos gastando também para a pregação do Evangelho, para ensinar as verdades sobre a volta de Jesus, para ensinar as verdades sobre o sábado? Fundou a editora e em 1852, é a parte que nós queremos chegar, é essa em 1852, fundando a primeira escola sabatina. Em uma viagem que Tiago White fazia indo para o Maine,
ele pensou o que poderia fazer, porque quando chegava na igreja, nos grupos onde eles pregavam, onde eles falavam sobre o poder de Jesus, o que ele poderia fazer para ajudar crianças, adolescentes, jovens, porque estavam todos ali e, na maioria das vezes, as crianças não entendiam o que se falava. Então, Tiago White parou a sua viagem, parou a sua condução, a sua carroça, onde estava indo para o Maine, de Nova York para o Maine, sentou em cima de uma pedra no meio da estrada, e ali, sentado no meio de uma pedra, ele pegou uma caneta, pegou um pedaço de papel e começou a escrever. E aquela escrita deu origem à lição da escola sabatina, especialmente era uma lição para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. E a partir dali, não parou mais de criar, de escrever lições, livros. Ele escrevia muito as visões de Ellen White. E ali, sentado em cima daquela pedra, ele escreveu a primeira lição da Escola Sabatina em 1852. Fundou a primeira escola sabatina, e desde então, a cada ano, a igreja organizada tem comemorado mais um ano de existência da Escola Sabatina. E hoje, nós, como organização, como igreja, celebramos 173 anos desde que Tiago White, sentado em cima de uma pedra, no meio do caminho, indo para o Maine, teve a ideia, a inspiração de Deus de escrever aquela primeira lição e criar departamentos onde crianças poderiam sentar e estudar uma lição específica, adolescentes poderiam estudar uma lição específica, jovens poderiam estudar uma lição específica e os adultos também teriam a sua lição específica. Tiago White, ele concluiu a sua jornada gastando-se, trabalhando. Ele faleceu aos 60 anos de idade, em 1881. Ele tinha enfrentado vários problemas de saúde, precisava de repouso, precisava de descanso para se recuperar, mas ele não descansava. Ele dizia: é melhor gastar-se do que enferrujar-se. E mesmo enfermo, ele não parava, ele não sossegava, ele não descansava para se recuperar, ele se gastava. Ele praticamente morreu exausto de tanto trabalhar, de tanto se dedicar para o avanço desta igreja, para o cumprimento da nossa missão de pregar o evangelho ao redor do mundo. Morreu de tanto trabalhar, de tanto pregar, que Cristo em breve vai voltar. Essa é a missão da Escola Sabatina, essa é a missão da igreja, essa é a sua e a minha missão, é a nossa missão, ir ao mundo e pregar o evangelho, anunciando que Cristo em breve voltará. Eu quero, ao concluir a minha consideração, minha mensagem nessa manhã, agradecer a José Bates, porque descobriu na Bíblia a verdade do sábado e passou para as gerações futuras. Eu agradeço também a Guilherme Miller, que mesmo com todas as suas dificuldades, ele conseguiu entender a verdade sobre a volta de Jesus e transmitir para as gerações futuras, e eu pude aprender dos meus pais esses ensinamentos que foram trazidos por esses líderes do passado. Agradecer também a Ellen White, que se dedicou, se esforçou para o cumprimento da missão, e também a Tiago White, todos esses pioneiros e tantos outros, e aos meus pais, que também me ensinaram os caminhos do Senhor. E nós estamos quebrando a corrente, não passando para as gerações vindouras, as gerações futuras, de que Cristo em breve voltará. Estamos quebrando a corrente, parando de falar sobre as verdades do sábado. Ora, queridos, o desafio nosso nesta manhã é continuarmos com a missão que Tiago White começou, continuarmos com a missão que Ellen White começou, continuarmos com a missão que Guilherme Miller, José Bates e tantos outros começaram como pioneiros desta igreja, que você e eu possamos cumprir essa bonita missão de pregar o evangelho, anunciando que Jesus em breve vai voltar, anunciando as verdades do sábado e tantas outras verdades, a verdade do santuário, a verdade da libertação do povo de Deus, a verdade sobre a nossa libertação, que você e eu possamos cumprir essa bonita missão
de pregar o evangelho ao redor do mundo, anunciando que Cristo em breve há de voltar para nos convidar a morar com Ele na Canaã celestial. Você deseja cumprir essa missão? Eu parabenizo esse grupo especial, o grupo do Goal Six, que se dedicam toda manhã, incansavelmente, em se reunir, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em começar o dia na presença de Deus. Parabéns a vocês que se dedicam nesse bonito estudo, começando o dia na presença de Deus. Que vocês, que nós, possamos cumprir com alegria, com entusiasmo, essa bonita missão que Cristo confiou em nossas mãos. E se nós não falarmos, as pedras vão falar. Ora, Cristo poderia enviar os anjos a cumprir essa missão, mas ele escolheu contar com você, querido amigo, com você, irmão Gaspar, com você, irmã Marta, com você, irmã Roseli, com você, Suzana, Solange, Débora, Esther, Maria do Socorro, Irene, Conceição, Albany, Iracema, e tantos outros que aqui estão, Raíra, Adriana, Rosimeire, Marlene, Pastor Emanuel, Mark, o Valmir, a Etelvina, Emília, Silvia, Liz, Dora, Jurema, Neuza, Evani, Elmira, Lilian, Rosângela, Rosimeire, Francisco e tantos outros que Deus escolheu. Você, querido amigo, a mim, a nós, para cumprirmos essa missão. Que Deus nos dê sabedoria para comemorarmos hoje o aniversário da Escola Sabatina, para perseverarmos na caminhada cristã e cumprir com alegria, com entusiasmo, a missão que Cristo confiou em nossas mãos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos dê capacidade, assim como Ele capacitou os líderes do passado, Ele nos capacita também a cumprirmos esta bonita missão que Cristo confiou em nossas mãos.